Olá! Degustar a vida essa semana, Daniela Rios, uma nutricionista também, colega de profissão, nós vamos falar sobre o café. A gente já volta. Degustando a vida com café, com aroma de café, com esse cheiro bom. E aí, Daniela, café faz bem, café faz mal, a origem do café. Tem tantas coisas pra gente perguntar pra Daniela, aproveitar que ela especialista falou que não é, mas claro que é, tá estudando, tá pesquisando, né? A gente, a cada dia que passa, tá se aperfeiçoando mais, né? Café. Então, conta pra gente a origem do café. Da onde surgiu esse grão aí que faz um cheiro que tem gente que fica viciada e alucinada? Pois é, o café, ele veio da África, né? Há 1000 anos atrás. Então veio lá da Etiópia, né? Foi lá da Europa, né? Isso. Então há 1000 anos atrás o café veio da África, passou pela Europa, nos meados de 1700, por aí veio, chegou até o Brasil, lá pela região do norte, né? Então assim, a história do café é mais ou menos o seguinte: existiam lá umas cabritinhas e, né, é uma lenda, né, na realidade, é uma lenda. Então, o que acontecia é o seguinte: o rapaz que cuidava lá da sua fazendinha tinha lá umas árvores que davam frutinhas vermelhas, mas ninguém sabia o que era naquela época. E foi aí onde ele descobriu, porque as cabritinhas comiam as frutinhas vermelhas. Aqui a gente trouxe para mostrar, olha. A gente tem uma amostra aqui, né? Tem gente que toma café e não conhece. Não conhece né? isso. E na realidade ela é uma fruta comestível. A gente pode comer, ela é docinha, ela tem um sabor bem gostoso. Então elas bem vermelhinhas assim. E o que acontecia? As cabritinhas comiam essas frutinhas e aí ficavam mais eufóricas, aquilo mais alegres, elas estimulavam, né, melhor, elas pulavam, brincavam, e ele não sabia por que elas estavam tão eufóricas. Foi aí onde ele passou a comer a frutinha também e descobriu que vinha da frutinha, era uma frutinha vermelha naquela época. Porque o nome de café mesmo, né, o café arábica, surgiu depois, quando ele veio já para a Europa, no Brasil também. E o café, ele existe várias espécies, né? Então aqui é um grão arábico, né? E por que arábico, né? Porque esse nome veio, ele é um nome árabe, é Coffee Arábica, isso. Então ele veio já de lá com esse nome. Então eles deram essa homenagem aos árabes, né? O nome arábico, que é uma qualidade de café. Isso, de uma sementinha de café. E essas cabritinhas pularam, né? Isso, e aí foi descoberto. Então aí, depois, com o passar do tempo, foi se estudando e descobrindo as propriedades nutricionais do café. Quando o café veio para o Brasil, ele era uma grande potência já no começo. E hoje em dia ele é cotado na Bolsa de Valores como ouro, né? O Brasil, ele é um dos maiores exportadores de café, considerado. Eu lembro, no Japão tinha sacos, aqueles sacos bem rústicos, made in Brasil, como assim, é o marketing da loja, né? Isso, café. Isso, no começo vinha. Hoje existem aqueles sacos de estopa escrito Café do Brasil e vai para todos os lugares. Os melhores grãos vão daqui. Porque quando ele veio para o Brasil, na região Nordeste, ele desceu para o Rio de Janeiro, São Paulo. Eu sou suspeita, né? Porque Ribeirão, eu te contei que eu sou de Ribeirão, e a gente tem lá o Museu do Café, né? Exatamente. Econômica, né, que foi para a região, né? Isso, então movimentou a economia do Brasil todo. O café, hoje, ele fica em segundo lugar. Em primeiro lugar de exportação seria o petróleo, né? Então ele mexe com a economia, e depois o café. Então ele mexe com a economia do Brasil todo, do mundo todo, na realidade, né? Porque quem é que não toma um cafezinho ao amanhecer, quando acorda, pelo menos uma xicrinha, né? Então assim, foi descoberto lá na África e hoje a gente tem aqui uma bebida saborosa, com cheiro. Até as histórias das cabritinhas, eu acho até que tem uma lenda também que fala alguma coisa que aí, como repercutiu assim um pouco negativo, que tinha monges perto dos cafés e aí acabaram queimando, porque ficaram preocupados, que eles ficavam um pouco eufóricos demais.
Então os monges falaram, então isso não deve ser muito bom, Não né? deve ser bom. E aí acabaram queimando, por final exalou um aroma tão gostoso Isso. que os monges ficaram vidrados com aquele aroma, né? Exatamente. E conforme o café foi descendo, né, para os outros países, que foi descoberto o líquido, a bebida, o café. Porque aí, quando eles começaram a torrar os pés, eles sentiam um cheiro. E viam que soltava esse aroma. E quando era posto na água, sem antes moer, ele já dava coloração na água e um sabor diferenciado. Então tudo isso foi o processo para que hoje a gente tivesse a bebida café. E existem vários processos, né, de torrefação. O café ele pode ser torrado. Olha, eu tenho uma amostra dos grãozinhos. Isso, né? Isso, ele pode ser torrado, até se o pessoal de casa quiser ver, quem não conhece. Aqui a gente tem o grãozinho do café, ele verde, né? Ele tá bem verdinho ainda. É o processo antes de torrar. Antes disso aqui, ele vem assim, ó, na frutinha né? Vermelhinha. Isso. Aí você come o que tá em volta, ou você deixa no sol para secar, descasca, ele vai ficar assim. Isso aqui é torrado, né? E aí é onde surgem os grãos de café torrado. Que cheiro delicioso, né? O cheiro é sensacional. Então aqui a gente também tem uma amostra assim dos grãozinhos, né? De café. Então ele é torrado, moído para ser coado e fazer a bebida que é o café. E degustar a vida e sentir esse aroma. Sabor. Tudo, né? Porque ele tem propriedades nutricionais. Ele tem propriedades nutricionais. O café, ele contém vitaminas, minerais, proteínas. Claro que em menor quantidade do que muitos outros alimentos. Mas ele também é benéfico à saúde. Existem estudos que dizem que ele rejuvenesce a pele, rejuvenesce as pessoas. Então muita gente pela manhã, assim, antigamente as pessoas comiam um grãozinho. Acho que por isso que as pessoas de antigamente duravam mais que hoje em dia, né? Porque apesar do café conter a cafeína, que é considerado uma droga, né? Hoje em dia tudo... Eu brinquei com você quando você falou da parte de droga. A cafeína é claro, mas a questão é a dose, gente. Vamos pensar na dose. Isso. Vocês não compram remédio na drogaria? Vocês também compram uma droga. São químicas, né? A questão é a dose, né? De novo, nem 8, nem 80, é 44, é o caminho do meio. Café, eu quero falar que café tem coisas boas, com certeza, mas... Claro que em excesso também não vai fazer bem, como a água. A água é maravilhosa, mas até a água, gente, se excedendo, também claro, vai ser bem, prejudicial à saúde. Tudo que é em excesso é prejudicial à saúde. Tem que existir a medida certa. E no café, como eu estava te falando, a cafeína, é claro, ela é em maior quantidade, mas isso não quer dizer que as pessoas tenham que deixar de tomar o café. Você pode sim degustar o café, uma boa xícara de café. Nós vamos degustar um café hoje, Exato, né? Vamos ensinar aí como é que faz, porque existem vários processos. Também queria falar pro pessoal de casa que o processo influencia no teor da cafeína. Mais ou menos cafeína, Mais né? ou menos cafeína. Passar no papel, Isso, no pano, quando né? ele é feito no coador ou no pano, a quantidade dele de cafeína é maior. E o processo de decantação... Vamos lá, então no pano tem mais cafeína. Isso, ele deixa as propriedades nutricionais do café. Né? E o processo de decantação, ele tira um pouco dessa propriedade da cafeína, porque ele fica mais tempo na água, no líquido quente. Então ele acaba perdendo essa cafeína, então fica em menor quantidade. Por exemplo, o Nescafé que a gente utiliza, mesmo ele sendo industrializado, ele também contém cafeína e outras propriedades nutricionais, mas por ele ser o Nescafé, ele ir solúvel, diretamente né? à água, ele ser solúvel. Né? Isso, ele contém menos cafeína do que o café normal. Se o problema é o excesso da cafeína, então tem técnicas de processo, né, Dani, que você vai ensinar a gente, que dá pra diminuir a questão da cafeína, né? Isso. E não perdendo também as propriedades nutricionais. Agora, é claro que como o café é torrado, né, a gente pode ver que os grãozinhos são todos torrados. Dá vontade de pegar na mão e ficar sentindo o cheiro, né? Se você quiser sentir o cheirinho, olha, a gente tem ele em grãos aqui. Olha que delícia, também tem ele moído. Isso. E o processo, né? E o processo de torrefação, então ele vai ao forno, né? A gente costuma torrar ele no forno a lenha. Forno a lenha. Forno a lenha. Isso que eu quero que você preservar me diga. O sabor e o cheiro dele no forno a lenha. Já ouvi dizer que comidas feitas no fogão a lenha, né? São melhores.
Então, porque o processo de torrefação dele é mais lento, né? É um pouco mais trabalhoso, mas conserva mais as propriedades nutricionais, apesar de que tudo que vai no fogo acaba se perdendo um pouco dessas propriedades, dos nutrientes, das vitaminas. Mas é uma maneira de ter como ingerir, isso, né? Exatamente. Então, a gente acaba aí tendo, né? É um processo. Pra gente, então, a questão do processo, né? Você falou até da história do industrializar demais o café e um café orgânico. Conta pra gente. Então, o café orgânico ele já vem do processo desde lá do plantio, né? Isso. Na colheita também é feito totalmente diferenciado desse café industrializado, os grãos são separados, a colheita é feita somente das frutinhas vermelhinhas, não a frutinha verde, tá. né? Eu acho que fica mais selecionado, né? Fica mais... O sabor é diferente, as pessoas que podem estar usufruindo do industrializado, de um café orgânico ou qualquer outro tipo de alimento, acaba sentindo a diferença no sabor, mais no cheiro. né? Exatamente. Então, o café orgânico, ele já vem desde o plantio, com aquele cuidado, né? Não usa os agrotóxicos, a terra ela é adubada com o próprio estercos, então você acaba utilizando até dos próprios alimentos para adubar a terra. Então é todo um processo diferenciado. E o industrializado que a gente vê tem muita mistura. O café orgânico eles procuram não usar mistura. O que seriam essas misturas que o pessoal fala? Conservantes, né? Que eles ficam... Exatamente, isso. Generaliza a questão do conservante. Isso, para poder ter uma durabilidade de prateleira maior, né? O processo da industrialização, até para falar um pouco sobre isso, a industrialização teve esse objetivo, né? De repente você consumir uma coisa daqui a um mês, 2 meses, né? Então, e o orgânico acaba tendo uma durabilidade menor, um pouco. O orgânico é menor, mas é mais saudável. Mais saudável, ele é melhor para ser ingerido. Em contrapartida, você ganha na qualidade de vida, né? Que hoje em dia as pessoas buscam isso, qualidade de vida, né? E a gente tendo o pó do café purinho, sem a mistura, é muito melhor. A mistura, o que seria? O que as grandes indústrias fazem? Elas misturam milho, soja, a palha, a própria casca do café, que eles acabam torrando junto com o café. Isso dá um sabor diferenciado, uma coloração diferenciada, tira o cheiro do café, esse cheiro maravilhoso que a gente sente aqui, ó, no pozinho. Eu trouxe uma amostra também do pó. É que as pessoas de casa não podem sentir, mas o cheiro... que exala mais, o grão ou o pó? Olha, o grão, quando está torrando, ele exala o cheiro, é fortíssimo. Por exemplo, atrai até os monges, né? Atrai tudo. Todas as pessoas ficam fascinadas com o cheiro na torrefação. Porém, na hora da moagem, também ele exala um cheiro grande, né? Mas, assim, quando ele é puro, ele fica. Então, assim, as pessoas, meus clientes acabam falando: nossa, Dani, eu não consigo deixar o seu café dentro do carro ou na cozinha. Eu tenho uma vizinha que às vezes ela dorme à tarde, daí ela acorda, ela sempre vem lá na janela e fala: ai, Dani, eu achei que agora era cedo, porque esse cheirinho de café me mata. Que o café é o despertar, né? Lembra igual o café da manhã, te dá aquela energia inicial pro seu dia. Tanto que essa energia vem da cafeína que contém no café. Então, assim, ele estimula o sistema nervoso, né? Então, isso faz bem para as pessoas. É claro que em excesso a gente vai fazer mal. E a questão do açúcar no café, então? Porque a característica do café, eu já falei aqui no programa, é amargo, né? O sabor dele como o chocolate, dá pra gente falar um pouco depois até do chocolate, é amargo. E degustar a vida é sentir todos os sabores que a gente tem, né? Exato. A língua não tá aí apenas pro doce, ele tem o doce, o salgado, o azedo, o umami também, né? Que é aquele agridoce. E o amargo. O amargo tem o que é bom também, né? Pois é, os especialistas que fazem a degustação de café... Baristas, né? Baristas, isso também. Eles acabam não colocando o açúcar. Porque o açúcar, você sabe, é um processo industrializado, ele faz mal à nossa saúde. Então, tudo que a gente puder estar diminuindo e que faz mal, todo produto que é industrializado, que ele faz mal para o organismo, a gente tem que estar tirando da nossa alimentação. Ou, ao menos, diminuir. Ao menos diminuir, isso, né? Não quero proibir ninguém aqui, que eu indico para as pessoas
é usar o açúcar mascavo. Eu em casa, quando tem um processo de refinação, né? Diferenciado. Ele é né? muito melhor do que o açúcar cristal branco, por exemplo, né? E outra coisa, você sente o sabor do café. Quando você não tem o açúcar, você sente o verdadeiro sabor do café. E quando você coloca o açúcar ou o adoçante, esses gostos se misturam. E aí a gente não consegue diferenciar. Eu falo que a gente bota uma máscara bem grande e não tá tomando café, tá tomando o cheiro, a cafeína, porque tá junto, a cor vem junto. Isso mas mesmo. A questão é água com açúcar. Né? Não combinam no caso do café. Não combina no café. E as pessoas indicam, os médicos indicam para as pessoas, né? Que tomem o café sem açúcar, né? Que utilizem os adoçantes naturais. Mas como você falou da história do Brasil, que a gente teve a cultura do café, aí essa colonização com café, nós também somos frutos de uma cana de açúcar. E esse hábito foi colocado aí no nosso hábito, no nosso hábito, no nosso Tinha muito dia a engenho, dia. né? Todo mundo sabe das histórias dos engenhos. Ai, um açúcarzinho. Chocolate. Apreciar é bom, degustar é bom. É maravilhoso. A gente não pode ter exageros, excessos, né? O trabalho né? são os excessos, né? Isso. Tem muita coisa para perguntar do café, tem as formas de processo. Isso, os benefícios, malefícios. Nós vamos pro intervalo, tá? E logo em seguida a gente vai voltar sentindo mais cheiro do café aqui. A gente já volta. Degustando a vida com o melhor aroma do café, com o melhor sabor do café com a Daniela. Agora vamos falar um pouco sobre os benefícios, malefícios, faz bem, faz mal, o que esse café traz pra gente, pra nossa degustação da vida. Então, o café ele tem alguns malefícios, mas também tem alguns benefícios. Em questão vamos pelo ruim primeiro, né? Vamos pelo ruim. Em questão dele ser ruim, não que ele seja tão ruim assim, é muito bom. Eu indico particularmente. Mas assim, o café ele estimula os ácidos clorídricos do estômago. Então o pessoal indica, os médicos indicam para que não tomem café. Por quê? Porque ele acaba causando um mal-estar, né, no sistema digestivo, acelera o processo de úlceras gástricas. Só que assim, tudo que em excesso faz mal. A questão é do excesso, né? A questão é o excesso. E até uma questão clínica, Dani, é porque assim, pelo café, às vezes a pessoa fica em jejum, não se alimenta mais de outras coisas, porque o café acabou uma substituição, como uma pessoa que fuma, tá? Então ele usa aquilo como única fonte de vida dele. De alimentação. De alimento. Então só o açúcar, normalmente com açúcar não é sem açúcar, se fosse só o café. Normalmente quem toma café sem açúcar não tem problemas com gastrite. Então, e depois outra coisa, o café puro também ele não contém a palha que queima junto, não contém o milho, que isso tudo também traz os malefícios para o próprio organismo. Assim, existem estudos que indicam que ele é ruim para a pressão arterial, porque ele aumenta. Então, o pessoal que tem hipertensão também. Fica de olho na quantidade. Na quantidade que está ingerindo. O ideal é ingerir de 3 a 4 xicrinhas ao dia. Quantidade, isso é importante a gente saber. Isso, né? Exatamente. Cada xicrinhas pequenas de 50 ml, então não existe o exagero, né? E traria de malefício a cafeína, que ela é um estimulador, então a pessoa acaba perdendo sono, né? Tomar o café à noite antes de dormir, de repente não seria recomendado, Não seria recomendado. Existem pessoas que não têm esse problema, que tomam sem problema algum. Então vai do hábito também alimentar da pessoa. É claro, ele estimula realmente o sistema nervoso, mas você acaba suprindo isso pela tua ansiedade. Então aí trazendo os benefícios, porque as pessoas que são ansiosas, ou os fumantes, os alcoólicos, acabam
também trocando esses tipos de droga pelo café, que é um produto mais saudável. É claro que se você ingerir em excesso, ele vai te trazer algumas doenças, os malefícios. Até a água, a gente já falou. Exato. Água em excesso também vai afundar também. Com certeza. É um barco furado. É uma barca furada, tá? Então, não é porque a água é boa ou chá. Tem muitos chás, também podemos falar um dia sobre os chás. Porém, em excesso é a dose, gente. A dose é o que é um grande sacada, é a porção. E já existem estudos também, o sistema nervoso, doenças, dores de cabeça, mal de Parkinson. Então, assim, já existem muitos estudos relacionados ao café, porque ele traz alguns benefícios a esse tipo de doença. Então, assim, mulheres, né, em período hormonal. Então, como ele tem a cafeína, isso acaba suprindo as nossas necessidades. As pessoas que têm o estresse do dia a dia, que hoje em dia já é uma doença do dia a dia, né? Os brasileiros aí, você pode ver que uma parte já tem esse tipo de doença, que hoje já é considerado uma doença, o estresse do dia a dia. Então, o café você acaba suprindo pelo fato de ter a cafeína. Mas a cafeína que é encontrada no café é uma quantidade pequena, no caso de 3 a 4 xícaras, 50 miligramas de cafeína. Então, assim, é recomendado também para as crianças, né? Você não precisa deixar de dar o cafezinho lá para o seu filho. Você pode dar, o que acontece é que você não pode dar em excesso. Tem crianças que querem tomar o café o dia todo. É a questão do açúcar, é porque tá mascarado. E aí você acaba também deixando a criança mais eufórica, agitada. E aí onde pode acontecer de vir os problemas, né? As gastrites, as dores de cabeça. Mas se você souber usar ele na dose certa, você vai degustar a vida. É igual ter um cartão de crédito na dose certa, tá tudo certo, né? E os processos de fazer o café, cada etnia usa a sua. Hoje em dia já se mesclou aqui em Foz, principalmente, porque a gente tem etnias, italianos, árabes, franceses. Eu trouxe aqui alguns modelinhos pra gente ver, né? Assim, para falar o coador, o antigo sistema do coador de pano, que é onde as pessoas mais assim de outras épocas preconizam, porque você sente o aroma, o sabor, ele preserva tudo, as propriedades. Preserva mais o sabor e o aroma de pano. A gente tem o filtro, que aí é um processo industrializado, o filtro de papel, né? Então, assim, que as pessoas, a maior parte, utilizam o filtro de papel. Tem uma pesquisa até que fala que o colesterol fica uma questão no papel, diminui o colesterol. Então, para as pessoas que precisam diminuir o colesterol e o médico fala assim, vamos deixar de ingerir o café porque ele aumenta, quem sabe no filtro de papel, na dose certa, você tomando café logo pela manhã ou após o almoço, que as pessoas, o brasileiro tem o hábito de tomar um cafezinho após o almoço para mandar o soninho embora, né? Não vai ter a cesta, né? Então vai ter o café para manter desperto. Isso. E aí a gente também tem o processo francês, que é o mesmo processo árabe, que tem a cafeteira, né? A cafeteira francesa, que hoje em dia mistura aí. Isso, a gente trouxe até para mostrar para vocês, olha. Ela é uma cafeteira de vidro, é um processo bem bacana, bem rápido e fácil. Ao invés das pessoas utilizarem o Nescafé, que o Nescafé é um produto industrializado, né? E talvez faça um pouco mal à saúde, a gente não pode também generalizar, né? A gente está usando um produto orgânico, um cafezinho orgânico, né? Aqui, esse processo é o seguinte, você só precisa de água quente e um café. E quem toma com açúcar, o açúcar. Então, eu coloco uma colher de sopa de café nele, uma colher de sopa de café e uma colher de sopa de açúcar. Aí eu pego a água quente e misturo. Detalhe, não ferver a água. Não ferver a água. A pessoa que utiliza... Isso, me ajuda aí, vamos lá. A pessoa que utiliza o café, fazer com a água fervendo, ela acaba queimando o café. Então, assim, o ponto ideal de água seria de 80 graus Celsius. Então, assim... 100 graus vai borbulhar, tá, gente? Isso. Quando então, começar a borbulhar, você pega e desliga a água, porque senão você acaba queimando o café. Tem que misturar aí mesmo. Isso, a gente tem o café, o açúcar e a água quente. Mistura aqui, é um processo bem fácil e rápido, é como se você estivesse fazendo um Nescafé. Basta ter a água quente e o café.
Importante um café de boa Um qualidade. café de boa né? qualidade, um cafezinho orgânico. Então as pessoas acabam, né, dando O preferência. café árabe também tem esse processo né? de decantação, exatamente. Sempre que tem uma história de ler a borra do café, alguma coisa do tipo, né? É bem interessante a cultura deles, dos árabes. Então aqui você tem, aqui dentro, um filtrozinho. Então aqui eu vou passar rapidinho pra gente ver, mas esse filtro ele vai coar o café, tá? Você pega a cafeteira, esse processo bem devagarzinho, olha. Dá vontade de pôr a mão, né? E vai abaixando aqui, ó. Bem tá devagar. vendo? Bem devagarzinho. O pó vai descendo e o café coado fica na parte superior. Dá pra ver a diferença. Dá pra ver a diferença, É um processo de filtração do café. Que prático. É rápido, prático, você pode fazer em qualquer lugar. Essa cafeteira é conhecida como a cafeteira francesa, tá? A cafeteira francesa. Tô até já esperando o café já. Depois você conta dessa que é italiana, né? Isso, esse é o processo francês, mas assim, ó, tá pronto. Agora é só servir o café. Vamos colocar um cafezinho aqui pra gente degustar. Então assim, é um processo bem rápido, bem prático. Essa fumacinha que acaba traindo, né? Você chega numa visita e essa fumacinha... O cheiro, exatamente. Degustar tem a ver com esse processo, né? Isso, exatamente, para degustar, né? Então, assim, é um produto, é um produto de qualidade. Você está consumindo um café fresquinho, né? Sem contar que o nosso café lá na feirinha é um café recém-torrado, recém-moído, assim, porque isso também é importante para preservar as propriedades nutricionais dele. Porque aquele produto que fica na prateleira há muito tempo, a gente sabe que é diferenciado. Colocar, né? Exatamente. Podemos experimentar? Podemos sim. Enquanto você prova, eu vou explicar aqui. Eu quero saber isso daí. Essa é a cafeteira italiana. Assim, vamos deixar essa aqui de ladinho. Essa cafeteira italiana, ela é assim, você... Parece uma mágica essa, Isso, né? essa é a Moka, essa é muito famosa, até mesmo porque a novela italiana fez muito sucesso, a gente tem muitos imigrantes da Itália, né? Ela é um processo também bem bacana, só que precisa ir ao fogo. Então, o que acontece? Ela se divide, ela se divide em duas partes e ela vai direto ao fogo. Aqui a gente tem um recipiente onde vai o café e para quem utiliza o açúcar também, pode estar colocando café e açúcar. Aí, né? Isso, aqui. E aqui, nessa parte de baixo, ela tem um pininho aqui por fora. Então você vai colocar água dentro, por dentro, para não ultrapassar esse pininho, que é onde vai fazer o processo de evaporação, tá? Aí você coloca aqui, fecha ela com a água embaixo, né? Fecha, rosqueia e põe no fogo. No fogo baixo, procurar o fogo baixo para que ela não ferva rápido. Não ferva rápido. Se ferver, rápido, vai estragar o... Acaba queimando o café. Então você coloca ela no fogo, o que vai acontecer que o café vai passar por aqui, processo de ebulição, e vai sair aqui nessa parte superior. E aí você tem a cafeteira com o café já prontinho para servir na mesa. Então são processos diferentes, né? Essa é italiana. Essa é italiana. Essa é italiana que se chama Moka. Essa se chama prática, Moka. né? Rápida e prática para casais que moram sozinhos. E essa também nos escritórios, né? A francesa. Então são dois processos diferentes. E aí existe o processo do coador de pano. Então são processos diferenciados. E aquilo que essa questão da cafeína, né? Umas ficam com um pouco mais. Isso, aí é que tá. Então, só para explicar. O processo assim de decantação, a gente fica com menos cafeína. Tá? E o processo que vai ao fogo, ele acaba ficando com mais cafeína, porque ela tem antioxidantes, ela tem aminoácidos, ela tem esses italianos acabam ficando mais... Isso. Os franceses mais devagar. Tá? Tudo a ver com isso, Jane? Tudo a ver com isso, né? Tá. Então, no processo de coador também, né? Os orientais não adoçam o café, viu, gente? Os orientais não adoçam. Os árabes também. Os árabes também, né? E os árabes é legal que o café deles também o pó de café é misturado com outros tipos de grãos, né? Tem o cardamoma, que eles me pedem muito, que é moído junto, que é uma substância que também estimula, né? Que é bom para a saúde, traz alguns benefícios e dá um aroma e um sabor especial, diferenciado. Quem tiver a oportunidade de provar, que prove, porque é muito saboroso. Então eles também trazem uma cultura rica para nós, né? Eu adoro essa mistura de cultura. E o café, ele tem várias maneiras de se fazer.
de degustar. Cada um, eu sempre falo que o café tem o seu dono, né? Eu e meu marido, que a gente tá lá na feira todos os domingos. Sim, a gente, lá, a gente sempre fala para as adorei. pessoas, porque ali a gente também ensina as pessoas como utilizar as cafeteiras, como lindo. Passar a medida certa de você estar utilizando o pó, o ponto de água, de ebulição da água, porque para você não queimar o café, também não perder suas propriedades nutricionais. Então eu sempre falo, quando tá começando a criar bolinhas, desligue a água e passe seu café devagar, né? Utilize todo aquele tempo precioso que você tem ali para sentir o aroma, o sabor. Então, porque é gostoso, né? É uma bebida rica em proteínas, vitaminas, minerais e aquece a gente, né? Isso no inverno agora, principalmente. É uma dica para o inverno, né? Podemos tomar o café sem exageros do açúcar, sem exageros do café também. E sentir, degustar, apreciar, viver isso, né? Isso mesmo, degustar a vida com um bom café. E aquece esse inverno. E pra gente terminando, Dani, fala pra mim o que é degustar a vida então pra você. Já que eu te trouxe, você explicou pra gente o que é café. Bom, degustar a vida é viver a vida bem, né? Aproveitar os momentos dela, saber as doses certas. A dose, a gente falou muito do equilíbrio, das quantidades. Isso, exatamente. Tem que ter tudo, tem que ter ponderação, né? Naquilo que a gente faz. Desde aquilo que a gente ingere, desde aquilo que a gente faz ali no dia a dia, no nosso cotidiano, do que a gente fala, como tratar as pessoas. Eu acho que tudo isso é interessante. Isso seria degustar a vida, aproveitar a vida bem, da melhor maneira possível. E deixo também um convite para as pessoas que queiram ir lá na feira, conhecer mais, me perguntar, conversar. Através do meu telefone eu sempre passo para as pessoas, porque eu também visito as pessoas, né? Querem aprender, às vezes você tem lá uma secretária que não está conseguindo passar um cafezinho legal. Do café, você é a consultora nessa área, exatamente. Né? A gente está aí para falar sobre o café e outras também questões, né, na área da saúde. O pessoal que tiver alguma dúvida também pode estar entrando em contato comigo. Quiserem ir lá na feirinha das 8 da manhã ao meio-dia, ali na JK, a gente mostra também todo o processo. É bem interessante. Eu adorei, viu? Adorei o café. Gostam. Ficou lindo, deu um cheiro diferente, degustar a vida com amargo, mas saudável café, né? Porque não gosto daquela relação que as pessoas falam que a vida é doce e a vida é amarga. Não, a vida amarga é boa também, né? Não, exato. Esse negócio que amargo é ruim, não. É a dose certa para valorizar a vida, para aprender os processos da vida. Isso, e lá a gente mostra como fazer o cafezinho, bem bacana. Nós temos moinhos antigos, novos, né? Para as crianças também que querem conhecer do fruto, saber mais, porque é interessante. Só ver o pacotinho, nem imagina, como né? Isso aqui veio daqui, né? Isso, que veio das frutinhas, no caso. Porque muitas pessoas chegam lá e nem sabem como que é, o que é que está tomando, o que é que está ingerindo, porque a gente é aquilo que a gente coloca pra dentro, né? Então uma dica final é as pessoas conhecerem, irem atrás, né? A Dani está disponível, né? É isso. Obrigada, Dani. Então, obrigada a você pela participação. A vida com a Dani, com café. E obrigada, viu? Café de la nona, viu? 100% puro. Tá bom, obrigada. Gostei da ideia.